Então, ó, pessoal, o que a gente vai apresentar hoje é mais ou menos um apanhado geral de tudo que a gente faz em cada célula. A gente vai falar um pouco de cada uma delas e daí, se vocês tiverem dúvidas durante a apresentação, pode interromper e falar também, que é o momento para tirar dúvida. E a gente vai deixar vocês escolherem, a partir do que vocês se interessarem mais, para qual célula vocês querem fazer. Não necessariamente vocês vão fazer uma só, até porque você vai ver aqui que eu e esse cara aqui faz todas, mas daí vocês decidem quantas horas vocês querem deixar para participar da equipe, se vocês quiserem menos, quiserem mais. O mínimo é 8. Isso é negociável, mas aí a gente vai apresentar aqui cada célula. Pode passar aqui. Enfim, é isso aí. E aí a primeira célula que a gente vai falar do combate, que hoje em dia só eu e o Vinícius que está fazendo. Melhor. Passei. Aqui são os tópicos que a gente vai abordar, o que é o combate de robôs, as categorias e as regras, as competições que a gente participa. Participando, a gente queria participar. Tipos de robôs, experiência que a gente já tem com essa categoria, eletrônica, modelagem e desafio fica para depois. Então, o que é combate de robôs? Combate de robôs é a competição de engenharia onde robôs teleoperados, ou seja, a gente controla eles com os controles, lutam em uma arena delimitada e o objetivo é danificar ou imobilizar ou ejetar o adversário da arena. Ou seja, tem uma arena de X tamanho, depende da categoria, a gente está controlando e o objetivo nosso é só destruir ou imobilizar o adversário. Essa de ejetar não é literalmente ejetar da arena porque ela é fechada. A arena é um quadrado fechado. Mas depende da competição. A origem foi nos Estados Unidos, mais ou menos nos anos 90. E hoje em dia já tem a BattleBots, que provavelmente você já deve ter visto algum vídeo no YouTube, que é robôs gigantes, assim, a gente vai mostrar aí mais ou menos. Mas é um esporte que se popularizou bastante. No Brasil começou ali nos anos 2000 e hoje em dia já está crescendo muito. Deu uma saída. Aqui, ó, essa foi a primeira competição organizada pela Robocor, que é a maior entidade robótica aí do Brasil. Foi em 2005 em Campos do Jordão. E essa arena aqui, esse vídeo aqui tá podre, né? Se vocês procurarem esse nome aqui no YouTube, vocês vão achar esse vídeo. Essa arena aqui era de gelo, a pista era de gelo. Nunca mais fizeram isso, né? Mas foi a primeira competição de negócio. Robô gigante, podre, mas fizeram uma competição legalzinha. E daí, a partir daí que começou no Brasil, e hoje em dia tem a BattleBots, que é um reality show gigantesco, milionário, que envolve muito dinheiro e é bem legal assistir. Assim. Tá, aqui algumas categorias, então não vou falar todas, mas dá pra ver que cada uma tem um peso específico, que é o peso máximo do robô. A gente participou da 150 só e pretendemos participar da Int porque as outras são muito caras, mas... Cada categoria envolve por libras, né? Então aí, convertendo para aquilo, fica um peso meio arredondado. Quebrado, mas é o peso máximo de cada categoria. Pra gente, o que é viável hoje em dia, só a Fair e a Ent. Porque depois daí é muita mecânica e dinheiro envolvido. Depois a gente vai explicar mais ou menos como é que é, mas vocês vão entender. Super heavy, 103 kg. Volta um pouco aí já no outro. Esses aí que vocês estão vendo lá parece pequeno, mas esses aí são de 103, super heavy. O tamanho da mesa. Dá o tamanho da mesa. Mano, deve dar. O que tava lá na Robocor também da mesa, né? Não, mas na Robocor era de 20 kg. Então, imagina o outro. Esse aí é o tamanho dessa mesa ainda, realmente. Tá, pode passar, gente. Pode passar. Eu coloquei aqui embaixo, só que não é muito relevante, né? Mas existe uma categoria que chama cupim. É uma bosta. É muito pai. Mas são robôs de combate de MDF. Tipo, só pode usar um motorzinho aqueles amarelos, mais cansado que tem. É bem lixo, enfim. Mas um dia quem quiser fazer. O Sumô machuca mais que esses robôs. Pesquisa aí, quem quiser. Mas nós não estamos afim de fazer. Bom, então, sobre as regras, pode explicar um pouquinho das regras. Você que participou, né? Tá, então as lutas elas variam de 2 a 4 minutos, o Ent e o Fairy é 2 minutos, os maiores aí vai aumentando, acho que 4 nem tem aqui, não. É só os maiorzão mesmo, 4. Então no Brasil só tem até 3 minutos, mas geralmente não, acho que é meio termo, geralmente quando o robô é muito forte acaba rápido, ou se não vai pra decisão de juiz, aí vai tipo... Desistência também, se quebra alguma coisa você pode desistir pra não perder o teu robô. Às vezes perde bateria e o pessoal já não quer envolver, só desiste. E se acaba o tempo, aí vai pro juiz e ele decide se, dependendo de quantos hits dá,
porrada que dá no outro, etc. Né, pro placar. Ou se tá muito empatado, ver a condição dos robôs, se um tá mais quebrado que o outro, e essas coisas. Coisas obrigatórias. Fail safe no controle, quando perde o sinal tem que parar, Vou tudo demonstrar aqui. mostra aí. Aqui, ó, esse aqui a gente vai mostrar mais pra frente ali o projeto, mas esse é o nosso Fairway que a gente tá desenvolvendo agora. E a gente vai demonstrar, pega a chave aí, como funciona esse fail safe, né? Tipo assim, antes de cada competição, os robôs precisam passar por uma inspeção, né? Tá, isso aqui já é outra coisa, precisa de uma chave geral, que é o que eu tô fazendo agora. Eu tô Ah, mas fazendo a gente vai mostrar tudo aí. depois. Mas é outra coisa obrigatória que tá ali. Então tira a garrafa de café de cima da Antes da competição, os juízes vão fazer uma inspeção no robô. É a inspeção dinâmica e estática. Ah, esse aqui tá cagado, tá? Assim, mas nossa, igual. Enfim, mas na inspeção dinâmica, eles vão testar se o seu robô em movimento, quando você perder o sinal do controle, ele tem que parar. Se isso não acontecer, o robô não pode competir. Então, isso aqui é bem importante. Você viu, eu desliguei o controle, ele parou sozinho. Enfim, todo robô tem que ter isso, senão não consegue competir. Outras coisas, precisa ter proteção nas armas quando tá, tipo, antes de ir pra luta, deixar em cima da mesa, das bancadas, tem que estar tudo protegido. O que mais? Não pode interferir no sinal do outro, fazer outro robô perder o sinal. E tem que ter um LED durante a luta, ele tem que estar ligado, mostrando que está ligado o robô. Passa aí. Fala disso, competição. Aí essas são algumas das competições. Eu coloquei nessa aí as maiores aqui do Brasil do combate. A Rio Robotics Challenge é uma competição que ocorre lá no Rio e é organizada pela própria Robocore. E essa é a única competição do Brasil que dá uma vaga para uma competição internacional. Então, a partir da Middleweight, não, da Inchweight, né? A partir da Inchweight, que é 450 gramas, o campeão consegue a vaga para participar no NHRL, que é o National Robot League, que é lá em Norwalk, nos Estados Unidos. Porque lá nessa competição não tem esse de 150 gramas. É só a partir de 450. Então, o campeão aqui do Brasil consegue uma vaga para disputar lá. Tem várias equipes que já foram no Brasil. A gente ainda está buscando, mas é lá no Rio de Janeiro e quem sabe onde a gente vai. Aí a RCX, que foi a competição que a gente foi ano passado, que normalmente ocorre na Campus Party, mas esse ano a gente foi surpreendido, não vai ser na Campus Party. Vai ser na Campus Party. Vai ser Só que na Campus Party de Brasília, né? Que daí a gente não tem condições de ir. A gente foi ano passado em São Paulo e é uma competição gigante, envolve gente do mundo inteiro e muitos competidores e essa é com certeza a maior do Brasil. Alguma dúvida até agora? Deixa eu fazer. Aqui algumas outras competições que tem também, a Copa Peão, que a gente já foi várias vezes, 2023, 2022, que é em Curitiba, organizada pela UTF, é o UF de lá. É uma menor, mas não é organizada pela Robocorn, então tipo, são os alunos, os próprios alunos mesmo que organizam, mas ainda assim bastante equipes participam. A Iron Cup e a Robot Challenge são outras duas competições organizadas pela Robocorn, que, enfim, são gigantes também. A Iron Cup é na sede da Inatel, lá em Minas, e a Robot Challenge é em Mauá, no Instituto Mauá de Tecnologia. O Summit Nacional foi a competição que a gente ganhou os 2 troféuzinhos ali, o 4 e o grandão ali, que a gente ganhou ano passado, que ocorreu lá em... Foi em Joinville? Não. Em Jaraguá do Sul. Eu não fui, mas o pessoal aí, o seguidorzinho ganhou dobradinha no pódio, né? Enfim, essa também é organizada pelo pessoal da PUC de Joinville lá, é bem legal. E a RCM Challenge que aconteceu esse final de semana agora, que normalmente é lá em Mogi. A gente vai falar vou mostrar uns lances dessa competição, mas é outra também organizada pela Robocore, que é bem grande. Começa falando. Aqui alguns tipos de robô, principalmente das armas, porque tem uma... Você botou no rampa? No final. Tá bom. Então aqui diz mais respeito ao tipo da arma dele. Os vertical é tipo o nosso. É o nosso aqui, ó. Que é uma arma maior na vertical. É um disco que roda aqui pra fazer. Tem os drum, que é literalmente um tambor. Tem vários tipos, não é necessariamente assim, mas o que mais parece. O bar beater, que pode ser chamado de egg beater também, que é tipo o drum, só que furado no meio. Passeia.
Eu coloquei uns robôs bem grandes nas fotos, né? Esses Esses aí são 100 kg, né? são daquela competição maior. Horizontal, que é um vertical virado na horizontal. Full body, não tem como explicar muito. Ele gira meio que o robô inteiro, é uma coisa só e gira. É meio bizarro, você botou o vídeo, né? Eu coloquei. Flipper literalmente você levanta o outro, fica virando ele, isso conta pontos. É meio podre de ver, mas ele conta pontos na luta. É um sistema pneumático assim, joga o cara na cabeça assim. É difícil matar o outro, mas conta pontos. Esse daqui usa um disco para, enfim, cortar o outro. Hammer, literalmente um hammer. E rampa, que é o mais podre que tem, e é só uma rampa e você fica pra frente batendo no outro. Mas isso também conta pontos. Aí agora as experiências da nossa equipe. Você pegou o bicho? Vai falando aí. Ano passado, em 2024, na Nação Internacional, a gente estreou a categoria combate na equipe com o Espeto, que infelizmente era um rampa, mas era Há explicações. Infelizmente era um rampa, mas por quê? Faltando uma semana, o Favarinho falou, pessoal, vamos fazer um combate? O Cris falou, vamos. Aí ele fez e foi isso, não teve muito como a gente pensar. E ganhou o 7º lugar de quantos? 30 robôs que tinha, né? Tinha bastante. Ganhou o 7º lugar honesto ali, do jeito mais, né, safado, segurando o amigo na parede, mas ganhando. 7º lugar. Mas conta muito a pilotagem. O piloto é bom. O piloto Não foi a pilotagem. eu não sei pilotar isso aí. Humilhou uma criança. Mas, há muito tempo Pai atrás, dela. Melhor. há muito tempo atrás, que eu não sei quando foi isso, porque eu também não estava aqui na equipe, 2 robôs cadastrados no site da Robocore, da nossa equipe, não participaram da competição porque não passaram na inspeção. Isso o Favarinho joga na cara toda vez, fala, pessoal, o pessoal vai pra competição lá, nem lê as regras, só chega e não compete na hora, enfim, é por isso que é bom ler a regra, né? A gente tá passando aqui um apanhado geral, mas quem quiser participar do combate é bom ler as regras certinho que a gente Fizeram a moda caralho e... Fizeram de qualquer jeito e não puderam participar. Enfim, segue aí. Explica aí que você é acessório. Tá. Não sei se vocês vão entender agora, mas se alguém decidir entrar pro combate depois eu posso explicar melhor, mas não é tão difícil. A eletrônica ela consiste numa bateria, obviamente, para alimentar o robô. O switch, que é a chave geral, que é aquele parafuso que eu apertei, que faz ligar toda a eletrônica do robô. O receptor para conectar no controle. O ESC de locomoção para controlar os 2 motores, ou mais, dependendo de quantos motores colocar para o robô andar. E um ESC que é para controlar a arma, se tiver arma. Por favor, faça com a arma. Sabe explicar o que é um ESC? Um ESC? Pode explicar se você sabe. Eu disse pra você. Não, se alguém decidir entrar no combate, eu explico. Mas enfim, isso aqui é o básico, dá pra fazer melhor se quiser complicar mais, mas assim funciona. E é o obrigatório. O switch com LED de preferência. Sim. É o obrigatório. Passei. Aqui a gente já entregou mais ou menos os componentes que a gente utiliza, que tá nesse robozinho aí. Que é o DS que a gente usa essa Dino V2, que é uma que compra no site da Robocore, bem básica, não aguenta muita tensão e corrente, mas serve para o que a gente precisa aqui, para controlar o motor da locomoção. O motor brushless, que é o motor da arma, que ele tem um RPM alto, ele gira bem rápido, né, quanto mais rápido melhor para bater, né. O motor da locomoção, esse N20 pequenininho, receptor de rádio, que o nosso é um pouquinho menor que aquele ali, mas é um receptor parecido com aquele. Uma bateria 2S, o ESC do motor brushless e a chave geral que eu peguei de uma equipe que eles vendem, a chave geral. É uma chave bem bonitinha, eles vendem assim já junto com o LED, tá vendo o vermelhinho ali? Mas a gente não tem essa chave, a gente tem que fazer gambiarra. Eu tô fazendo um projeto de uma, mas ainda não. Um dia vai ter. Até agora, nenhuma dúvida? Tranquilo? Show. Esse aqui é o modelo do como a gente faz. Esse bicho aí. Sim, o modelo que a gente fez dele, ele é todo impresso em impressora 3D. E aí a gente fez o modelo dele no aplicativo CAD aqui no Fusion. O material para imprimir ele é TPU. A maioria dos robôs dessa categoria são TPU, que é um material... Vocês pegar? Sempre aí,
é um material torcer, bem flexível. ele remole. Então, tipo, pra quebrar isso aí é muito difícil. Se quiserem, podem pegar. Passa ali o vou aparecer aí. Esse aí está montado. Passa o outro também. Muita boa. É um material flexível, então, tipo, aguenta mais a questão da... Eu não vou saber explicar em questão de mecânica, né? Mas ele dissipa mais energia, né? Amortece bastante, enfim. E a gente usa os Fusion pra modelar. É isso, quem quiser aprender, vai aprender o Fusion mesmo. Vai casar. Aqui um exemplo, esse daqui é um futebol que ele gira meio que o robô inteiro. E esse daqui é um vertical tipo nosso. Essa foi a final da competição esse final de semana. E o robô simplesmente não tem como controlar ele, só fica rodando e batendo em tudo. Ele é uma peça só inteira e cada motor gira para um lado e ele fica só girando. Literalmente é isso que ele faz. E ele foi campeão. Não é a primeira vez. Ele foi campeão. Não foi bem, né? Mas é muito maneiro esse robô. Não dá pra negar. O que aconteceu aí é que ele jogou ele pra fora da arena, só que nessa competição específica eles fizeram uma regra que você tem direito a um unstuck, que é tipo, se o robô ficar preso, eles podem tirar ele e voltar pra... Naquela que eu participei com aquela podre ali, eu perdi por causa disso. O robô eu fiquei preso na arena. Daí não tinha essa regra do unstuck, desqualificado, perdeu. Enfim, isso aí. Acabou, é isso, basicamente, do combate. Não tem muito segredo, né? Eu acho que é a mais tranquila. Isso é o básico do básico. Tem todos os pormenores por trás de cada coisa, mas caso alguém queira participar, depois vai ficar sabendo. Por hora. É o suficiente. Nenhuma dúvida também? Tranquilo? Então show de bola. Agora o seguidor vai dar uma olhinha aí. Bem, boa noite, né? Boa noite, né? Então, a gente vai falar para vocês um pouco do seguidor e do perseguidor de linha. Talvez o perseguidor seja estranho para vocês, mas a gente vai dar uma introdução básica. A gente não está competindo com ele efetivamente, mas no futuro próximo a gente pretende. Vou te passar. Bem, aqui estão os tópicos do que a gente vai falar, né? O que é o robô seguidor de linha, as categorias, as regras, os tipos, a nossa experiência, o que já foi dito dos outros, a mecânica, eletrônica, e a parte de software que envolve o seguidor, acho que envolve um pouco mais de software, uma parte de mapear, de controlar, e logo correr. Pode passar. Não, basicamente o conceito de seguidor de linha é um... Caraca, eu vou falar mesmo. O conceito de seguidor de linha basicamente é um tonto. Ele é projetado para seguir uma linha, no caso, de contraste, geralmente branca com fundo preto, ou preto com fundo branco. Basicamente o conceito é bem simples, é isso, ele tem que seguir a linha, tal. Ele é usado tanto na indústria, que eu acho que um exemplo que eu posso falar mais é o da Amazon, que eles usam, atualmente não está usando mais seguidor de linha, mas no começo, ali também seguidor de linha, eles tinham os traços, tem que levar no armazém, essas coisas, era isso que usavam. E tem na competição, que é basicamente... pode passar para frente, que vai ter. Seguidor de linha. Aí tem o seguidor de linha e o perseguidor. Os dois usam o mesmo conceito, ele tem que seguir a linha, tal, não pode sair tracejado, essas coisas. O seguidor, no caso, tem o Pro e o Júnior. O Júnior, que eu lembro, é só os bem simplesinhos, né? Tem aqueles motorzinhos amarelo, aqueles LEDs, bem simples. Uma versão infantil, vou mostrar um Júnior aqui pra vocês, que a gente tem um pouco de vergonha de mostrar ele, porque são um pouco feinhos. Mas são esses aqui, ó. Eles são feitos para mais aprendizado, disputa entre escolas. Ele é bem simples, é bem completo. A gente conhece muito bem esse aqui, né? São esses aqui, os Júniors. E o Pro é esse que vocês estão vendo aí aqui na mesa. Se quiser passar para ver, a gente tem o Mob. Vamos ficar na frente da câmera. O Mob. Se quiser passar para cá, temos o Mob, que é o nosso ganhador de primeiro lugar no Summit. E Tem nome. ainda não sabemos. É Duck Dodgers, é o protótipo. É o protótipo Duck Dodgers, que é esse ele já tem vento O que indo. eu tava falando?
O objetivo é terminar o percurso o mais rápido possível. Em teoria, a categoria ideal seria 3 tentativas. Botou na pista e começou. Ele tem 3 minutos para fazer as três corridas. Isso é no Japão, no caso. No Brasil, a pista é aberta até a tomada de tempo. Então, tem um certo horário que a gente tem que ir lá para tomar a tomada dos 3 tempos. Mas, enquanto isso, você pode deixar a pista aberta. Então, quando a pista é aberta, a pessoa pode ir lá testar, ver, mapear a corrida, essas coisas, testar. Mas, em teoria, esses 3 tempos que a gente tem que tomar. Depois que chegou lá, não pode mudar nada do código, não pode adicionar coisa ou tirar coisa. Apenas lá, ligar o carrinho, fazer os mapeamentos, você saiu da pista, perdeu um tempo. Se conseguiu terminar, aí você tem as outras tomadas de tempo. São 3 dias, então 3 dias, 3 tomadas de tempo, no total dando 9. E ganha aquele que conseguiu o menor tempo possível, no caso. O perseguidor mais um Pega-pega. Um pega-pega, literalmente. É uma pista espelhada, então tem um percurso de um lado, percurso do outro. Os dois são conectados, são espelhados. Aí bota um seguidor de um lado, seguidor do outro, liga, os dois ligam ao tempo e vê quem pega o outro ou quem dura mais na pista. Então é uma batalha mais de quem é mais rápido ou quem tem a melhor economia de bateria, no caso. E eficiência, em resumo. Mais ou menos isso. Pode passar. Só as regras que a gente já explicou. Pode passar. A gente vai disponibilizar para os trainees, né? Então, se quiserem ler mais tarde, com mais calma, pode passar. É o perseguidor. E aí são os tipos de robôs. No começo a gente atuava com relâmpago, esse verdinho aqui, que é o tipo básico por assim dizer. Ele só funciona com sensores e um controle de velocidade. Daí começou a aplicar o com ventoinha, que é o protótipo do Duck Dodgers. Ventoinha e tem sucção, que é basicamente é um motorzinho meio que aí tem faz um vácuo no meio para fazer não sair da parede. Em teoria você bota no teto, o bagulho não cai. Geralmente esses conceitos de ventoinha e sucção são usados por causa do drift que ele faz durante as curvas. Então se tem a ventoinha ou sucção, ele literalmente não vai driftar nada ou sair da curva. Então isso faz que a gente pode fazer nas curvas o mais rápido possível e não ir embora. É isso. Vai pra próxima. E aí tá a experiência da equipe, né? A gente teve ano passado como que eu já esqueci? O Summit de robótica, a gente conseguiu o primeiro lugar com o Mob e o terceiro lugar com o Relâmpago. Dentre os outros, não lembro quantos eram. Não sei, acho que uns 15. Eram uns 15 participantes, muitos deles não estavam até com dificuldade de terminar a pista. E a gente tem umas experiências passadas, como na Copa Pistão, que o Relâmpago conseguiu a Copa Pinhão, o Relâmpago conseguiu o 7º lugar. E o Trovão, que é um que utiliza Arduino Nano, que isso inclusive é um que a gente vai utilizar nos cursos que a gente vai começar a dar agora. Conseguiu o 20º lugar e já conseguiu outra vez o 1º lugar com o Trueno. Esse Trueno eu não conheço, acredito que seja um parente do Trovão. E o Relâmpago conseguiu o 2º lugar. Pode passar. Tem a parte mecânica. A parte mecânica do seguidor é bem simples, entre aspas, porque basicamente é a parte de suportes, como você pode ver ali, tem tanto o suporte da ventoinha, tanto o suporte dos motores, no caso. Também tem, em teoria, no novo vai ter um suporte para o sensor, que vai estar separado da plaquinha, vai ser 2 placas diferentes. E tem a parte de engrenagem, que eu acho que é a mais complexa, no caso, que envolve mecânica. Que é basicamente para a gente fazer o sistema de redução nosso, do motor, para... Em teoria, o motor, a gente precisa mais de velocidade que torque, porque o seguidor, em teoria, é só o peso do carrinho e o peso esse que vai adicionar com a sucção. Então, o que importa mais a gente é a velocidade. Então, a gente faz o sistema de redução, que eu lembro aí, acho que está 4:1, o sistema de engrenagem, e tem a engrenagem do encoder, que aí eu vou explicar por que serve o encoder depois. Aí, as rodinhas também, que é feita de silicone, entre aspas. Essa aí é de um material diferente que a gente comprou no AliExpress, que é o melhor que tem. Que eu usa em modelagem de carrinho de modelagem, no caso de corrida. Aí tem o melhor atrito, para um máximo de eficiência. Aí tem a parte eletrônica. Vamos lá. Basicamente a parte eletrônica, acho que quando se forem entrar efetivamente no seguidor dá pra gente explicar melhor, mas acho que muitos já pelo menos mexeu com algum desses componentes, né? Ponte H, que vai nos fornecer o controle dos motores,
O IMU, se me corrija se não estiver errado, é o controle do giroscópio. Basicamente eu vou falar agora a parte que é mais importante no seguidor, que é a aquisição de dados da pista, para o mapeamento. Então. E daí a gente tem os motores, o motor da ventoinha. O motor da ventoinha daqui no caso. A bateria. A bateria está ali, base. Daí os encoder, que o Gabriel vai explicar, e um ESC, que já é uma versão plana. Aí a parte mais importante no caso do seguidor, que é a aquisição de dados, que tem bastante coisa de análise de dados, planejamento, ver erro, regular, passar fio digital, essas coisas. Pode falar. Fala depois disso, que aí já fica a parte da corrida. É verdade que eu pensei que era o... E tem os reguladores de tensão. Bem, a gente tem 3 tipos atualmente, a gente está usando para 15 volts, né? Ele em teoria é para 12, mas a gente faz um... Tá para 20 agora, tá? É para 20 agora, dá pra, aumentamos um pouco mais. Para conseguir fornecer mais tensão e... para tensão para os motores e para as ventoinhas, no caso. Aí tem o buck de 5, que é para alimentar as coisas de 5, e tem um regulador linear de 3. Porque cada coisa vai precisando de uma tensão diferente. Às vezes o sensor precisa de 3, o STM vai precisando de 5. Não sei que vocês conhecem já o conceito de conversor buck e boost, mas são sistemas de eletrônica que vai dar mais eficiência na casa para converter a tensão dos carrinhos. Porque já está planejando para ser o de... Em teoria, para ter menos... Quanto menos gastar a bateria, no caso, ser mais eficiente, mais leve a bateria vai poder usar, então vai ser mais eficiente. E também por causa do perseguidor, que caso a gente conseguir manter a mesma velocidade constante com o outro, vê que dura mais no caso com a bateria. É isso. E aqui é o hardware que a gente está utilizando. O Relâmpago ele está usando um Blue Pill, que acho que não sei se todo mundo aqui já fez pelo menos o micro, conhece um pouco sobre STM, microcontroladores, mas ele é a nossa placa de desenvolvimento. Ele é, para quem já mexeu com Arduino, ele é muito melhor que o Arduino, bem com bastante memória, tanto que acho que ele não vai ter montado, mas quando era o Trovão, que era o seguidor com o Arduino Nano, ele só podia utilizar 6 dos sensores da frente e os sensores laterais ele não tinha nem capacidade de utilizar. Quando fomos para o Blue Pill, já conseguimos usar os 8 sensores da frente e os sensores laterais para a gente descobrir uma faixa de curva, uma faixa de finalização de pista. Daí tem o Black Pill, acho que vocês experimentam para mim diferente. Agora, depende do processamento, especificamente acho que não tem necessidade de explicar específico. Mas no caso do Black Pill que a gente está usando aqui, ele vai ter mais memória, no caso. Porque a gente precisa bastante memória, quanto mais dados a gente conseguir no mapeamento, melhor. Para planejar erro, planejar o esquema da corrida. Vai passar. É a questão dos softwares que a gente utiliza, né? Principalmente o CubeIDE da STM32, que é onde a gente vai programar o microcontrolador, que ele utiliza C. E o CubeMonitor, ele já é um software para a gente coletar os dados do próprio STM, tanto que a gente utiliza ele para coletar os dados de mapeamento, que a gente vai buscar mais tarde. E o MATLAB, mas atualmente estamos usando já o código em Python, que é onde a gente vai poder calcular com os dados de mapeamento, que esse é o processo do planejamento, que a gente vai usar esses dados de mapeamento para conseguir descobrir com o robô qual a sua velocidade nas curvas, tanto nas retas, para ele não precisar mais depender tanto dos sensores. E aqui o sistema de controle que a gente tem os sensores. O sensor de refletância PTR1A são os laterais, que vocês podem ver aí, que são eles que vão dizer o começo, no caso, o sensor da direita, ele vai dizer o começo e o fim da corrida, o sensor da esquerda, direita, eu sempre confundo. A direita, início e fim, A esquerda ele identifica quando começa uma curva e quando começa e quando finaliza uma curva. E os 8A são os sensores da frente, que fazem todo o controle do robô, para ele poder fazer as curvas. E por um controle P&D, que a gente vai conseguir definir, controle proporcional, integral, derivativo. Atualmente a gente só usa proporcional e derivativo, integral, a gente não mexe muito com ele, até recomendado a gente não mexer, mas com isso a gente consegue definir qual a velocidade do robô para as curvas e para as retas. Só explicar um pouco também que os laterais são digital, só para você saber quando pegou o branco e quando perdeu o branco.
No caso que a gente achou a faixa, pegar a faixa, no caso. E os analógicos são na frente porque geralmente vai variar a iluminação do local, essas coisas, preto e branco. Então a gente passa uma calibração para ele saber quando perdeu a transição do branco para o preto, a gente deixa tudo salvo no código, no caso. Então o analógico, o ideal é ser analógico na frente, mas não sei porquê, mas eles equipam no digital. Mas aí eles perdem o caso dessa análise suave, que é a transição da onde ele vai estar, no caso do sensor. Por que tem dois sensores de um lado só? É que, no caso, quando pega a curva muito fechada, não vai pegar um. Quando pega a curva muito aberta, o sensor não vai pegar 8. Porque dependendo do que ele está na curva, aí o ideal é ser 2 num lado. Aí do direito não precisa, que só precisa, geralmente a faixa final e começo, é numa linha reta. Sempre tem que estar numa linha reta de 1 metro. De 1 metro. Aqui tem uma pequena explicação sobre o Payday. Eu deixei como uma colinha, porque eu estou fazendo controle agora. Enfim, ele vai corrigir os erros comparando o valor desejado com o real e aplicando ajustes baseados na intensidade do erro, sua soma ao longo do tempo e a taxa de variação. A gente acaba mais vendo o erro e a variação para a gente poder ajustar e ter a velocidade certinha. É o que vai deixar na linha branca, no caso. Se for fazer uma curva, provavelmente se for reto a curva, vai começar a virar. O sensor vai fazer ele ficar bem no meio. O motor esquerdo ir mais lento e o motor direito ir mais rápido, porque ele faz a curva. Senão ele faz o contrário. Ou só vai reto constante. Agora sim a parte da corrida. A gente tem o mapeamento, o planejamento e a corrida em si. O mapeamento a gente vai tentar pegar todos os dados possíveis no seguidor. No caso, antes, um tempo atrás, estava bem limitado, que é basicamente os marcos ele pega, que toda curva, início e fim tem que ter uma sinalização, e com isso a gente conseguia pegar com um encoder. Com o encoder, basicamente, cada vez que essa roda vai girar aqui tem um ímã, aqui tem um encoder. Então, cada vez que ele dá uma volta, ele dá um pulso que sinaliza que ele deu uma volta, no caso. Aí, com isso, a gente analisa quantos pulsos ele deu nessa reta, no motor direito e esquerdo. Aí, quantos pulsos deu na curva esquerda e na curva esquerda, no caso. Aí, na curva esquerda, vai ter uma diferença de pulso na roda direita e esquerda, no caso. Aí, com essa diferença, você sabe descobrir o raio e a distância que ele andou, no caso. Aí, com base nisso, a gente delimita a velocidade, no caso. Agora, atualmente, a gente evoluiu, no caso, que a gente botou agora o imã, no caso. Que basicamente vai ter giroscópio, que vai pegar a angulação para ele, tá? Então, se ele começa, quando liga, ele está calibrado, então se girar aqui, vai notar que girou 90 graus, no caso, essas coisas. Tem o acelerômetro, que vai pegar a aceleração de com eles, e tem o magnetômetro, que pega o norte e sul, magnético, no caso. Aí, com base nessas 3 regulações de dados, a gente consegue pegar outros dados, como velocidade linear, aceleração, aonde que ele foi, começou e parou. Isso já evolui bastante porque deixa muito mais detalhado o mapa que a gente vai fazer no caso.